Nós, gaúchos, a gente não tem uma relação. É claro que o PCC tem ramificação por tudo, mas nós, gaúchos, a gente não tem tanta, eu diria, penetração aqui no estado desse grupo específico, que é quase uma empresa, né? Uma multinacional, tem trabalho, aspas, aqui por tudo. E eu queria então começar, para colocar todo mundo na mesma página, começar do começo. Antes de ir para a operação essa que a gente citou, que você explicasse do que a gente está falando, porque aqui são outros grupos criminosos que dominam. Repito, claro que tem ramificação, mas para a gente entender, a gente não está falando só de uma facção do tráfico, né? A gente não está falando só de uma facção que atua nesta área específica. Você consegue desenhar para a gente, por favor? De fato, não tem muita infiltração do PCC aí dentro do Rio Grande do Sul, né? A gente tem os manos, bala na cara, que Isso. sempre foram grupos que se organizaram em resistência à entrada do PCC e tem rotas próprias por fazer fronteira com vários países aí, né? O PCC, ele começa em 1993 e ele já tem 30 anos de existência. Mas ele começa a virar um empreendimento ilegal muito grande a partir de 2010 com a fundação de um setor burocrático do PCC chamado Sintonia do Progresso, em que vários presos que mexiam já com o tráfico de drogas, eles descem até o Paraguai e eles começam a se inserir por lá, porque o Paraguai sempre foi um interposto muito importante de cocaína. Ele era um chão, né? Um estoque de cocaína entre os países andinos, que fabricam no 80% da cocaína do mundo, e o Brasil. Existia uma rota ali, existe, né, chamada Rota Caipira, que usa da malha rodoviária gigantesca que tem entre o Paraná e São Paulo até o Porto de Santos e Ribeirão Preto. E em 2016 o PCC vai lá no empreendimento arriscado, se junta com o Comando Vermelho e tira a vida de um grande chefão da fronteira chamado Jorge Rafatomani, e aí toma essa rota. O PCC toma a rota até Santos, que chama-se de Rota Caipira, enquanto o Comando Vermelho fica com a Rota Solimões, que é por dentro dos rios ali da Amazônia. E essa tomada dessa rota faz com que o PCC consiga construir uma logística e realmente adentrar no mundo do tráfico de drogas e virar uma facção transnacional. Até 2010, basicamente, o PCC se alimentava, né, se financiava através de rifas no sistema carcerário e depois que ele entra no tráfico internacional de drogas, ele faz um empreendimento gigantesco, cresce muito e hoje ele está aí em pelo menos 24 estados Basicamente, a gente não encontra o PCC no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Todos os outros estados, sim, com fornecimento nacional e fornecimento internacional em 28 países. Quer dizer, uma empresa que atua em todo o território nacional e internacional. Gente, eu tô falando empresa e não é no sentido de, né, vão dizer, estão passando pano. Não, é só pra gente entender o funcionamento. É o empreendimento ilegal, né, que a gente chama. Leia a empresa como... tem as mesmas características de uma empresa, mas ilegalmente cometendo crime. É uma organização criminosa que age como um empreendimento internacional. Tipo, tem chefe, níveis, assim? Estamentos dizem que tem até burocráticos, bônus para compliance. executivo que performa bem. Bônus? Exatamente. Bônus, ajuda de custo, uma série de outros aspectos. Aí é uma cópia mesmo dos empreendimentos e, de fato, esses caras, esses chefes e esses membros, eles têm ganhado muito dinheiro no tráfico de drogas, mas esse dinheiro ele é ilícito e você não consegue gastar ele sem entrar na economia formal para fazer a lavagem de dinheiro. E agora tem entrado muita grana, muito dinheiro na economia formal. Primeiro, o PCC começou entrando nas comunidades nas periferias que eles controlavam, abrindo adegas, setores de serviços pequenos ali, bares, e foi escalonando isso até chegar hoje nessa operação que a gente descobriu que ele controla a cadeia produtiva, uma cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro, que é bastante importante no Brasil, né? Joel, agora, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos alguns casos já de envolvimento do crime organizado com a política. Isso no Brasil, o resto do Brasil, já é algo que existe há bastante tempo. O fato de o crime organizado entrar também na economia significa que nós estamos fechando um elo aí, né? O crime, a economia, a política. Algo muito comum nos cartéis, na Colômbia, no México. O quanto próximo nós estamos no Brasil de termos grupos poderosos, criminosos, né, de bandidos, atuando como no México ou na Colômbia
ou mesmo em El Salvador e outros países aí dominados pelo narcotráfico? Então, às vezes, nos últimos dias, muitas pessoas têm feito essa pergunta até temeroso, né? Se o Brasil virou um narco-estado, está caminhando para isso. A gente tem que entender que o conceito de narco-estado é quando o narcogrupo ele tem tanta força que, na verdade, ele coloca um marionete para ser governador do estado ou de um país e, na verdade, ele controla de acordo com os interesses dos seus empreendimentos. Não é o que acontece no Brasil. Porém, a gente já viu que facções criminosas como o PCC têm feito interferências grandes em eleições municipais. Daí para passar para o Estado, para a União, é uma outra conversa, mas nos municipais sim, tem pegado licitações públicas, tem apoiado prefeitos, vereadores, mas ainda a gente encontra o PCC na área do lobby político e econômico, mais do que na infiltração dentro das instituições públicas mesmo. Essa operação gigantesca que a gente teve, a Carbono Oculta, ela é uma demonstração de que o Estado tem a possibilidade de dar uma resposta, então a gente não vive ainda essa grande influência. Mas o fato do PCC ter chegado na Faria Lima, que é o epicentro, o coração financeiro, econômico-financeiro do país, isso já demonstra um sintoma muito grande que a gente está caminhando para uma coisa não muito legal. Joel, eu vivo aqui em São Paulo e por aqui a gente tem um trauma gigantesco, né, com a capacidade de violência do PCC. Em 2006 a cidade viveu, foi um cenário de guerra, ônibus incendiado quase todo dia, chegando ao ponto até do Estado decretar toque de recolher. E na época, o então secretário da Administração Penitenciária, o Nagashi Furukawa, admitiu que negociou com advogados da facção poucos dias antes dos ataques à cidade ali pararem completamente. Para muita gente, foi ali que o PCC perdeu o medo, né, do poder público e percebeu a força que tinha. A gente pode ver alguma coisa similar acontecendo aqui em São Paulo em resposta a essa mega operação? Eu acredito que não. Por quê? Porque uma organização criminosa, ela geralmente funciona em 3 fases diferentes do seu desenvolvimento. Primeira fase é uma fase de inauguração, né, de criação dessa facção em que ela é extremamente violenta, até para formar um mito de fundação de falar assim, ó, você mexeu com o PCC, você pode morrer. E não necessariamente ele precisa ficar matando direto, mas existe ali na sua história um âmbito, uma iniciativa bem violenta que faz com que as pessoas consigam acreditar nisso. Depois a gente tem um período de expansão, que é o período que essa facção ela se mostra para a sociedade e ela começa a se expandir. Hoje a gente vive com o PCC um período de infiltração. Empreender uma guerra contra o Estado é perder muito dinheiro, é consumir muito investimento. Então, como o PCC já está infiltrado, ele tem como agir em outras áreas. Ele tem como constituir um mercado ilegal também, né, dentro da política, das forças econômicas, que possa proteger ele de uma determinada maneira. O medo das autoridades é realmente esse, né, que eles estejam infiltrados em instituições que legalmente, burocraticamente, ela consiga fazer a defesa do PCC, não necessariamente eles tendo que sair para matar gente. Eu queria entrar um pouco na lavagem de dinheiro, né? Você citou aqui para conseguir movimentar esse recurso que entra de forma ilegal, tem que entrar na economia formal, palavras suas, para lavar esse dinheiro. Eu até estava pensando, né, no exemplo da novela de Vale Tudo, em que o personagem do Alexandre Nero precisa lavar o dinheiro e a personagem da Carolina Dickmann propõe que eles tenham uma clínica de estética, porque movimenta bastante dinheiro, e aí eles conseguiriam fazer essa lavagem. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, dentro do esquema do PCC, como é que eles lavam o dinheiro? São várias áreas. A de ontem mostrou todo um setor, toda uma cadeia de combustíveis em que eles atuavam, né? Desde o início até a distribuição e até com loja de conveniência em posto, com adulteração do combustível, né? Porque aí fica mais barato e as pessoas acabam optando por isso. Daí eu até fico me perguntando, será que a gente, sem saber, financiou o PCC? Muito provavelmente não tem como a gente saber disso, porque a gente faz uma compra numa loja de conveniência, a gente não tá pensando quem é o dono, né? A gente só precisa daquele energético, daquele pão, alguma coisa desse sentido. Exato. Você tem um chefe do PCC lá que ganha 50 milhões, 10 milhões por mês. Não adianta nada ele ganhar esse dinheiro se ele não conseguir tornar esse dinheiro lícito para comprar uma casa, para comprar um carro, enfim, para viver a vida que ele quer ali na riqueza.
Então ele tem que investir esse dinheiro em alguma atividade lícita e nesse investimento ele perde dinheiro, porque ele precisa, né? é, Você consegue lavar cerca de 60% do dinheiro que você investe, vamos dizer que sim. E de que Só fo- que tem certas... E onde Oi, é que pode eles falar. lavam? Não, daí tá, vamos desenhar, né? Daí tá, Aham. daí entrou o dinheiro ilegal. E aí como é que é o processo? Começa por onde a lavagem? Pode ser várias atividades. Tá. Antigamente era atividade imobiliária e tal. Você sempre tem que ter uma atividade que você consiga fingir que você está fazendo aquele serviço, que você pagou aquele serviço, né? Uhum. No caso dos postos de combustíveis, por exemplo, você regula a bomba para você injetar menos gasolina do que a bomba faz a contagem. Essa diferença de dinheiro você consegue pegar para você, porque a Receita Federal ela entende que você, na verdade, despachou aquela gasolina mesmo e fez essa contagem. Então, eles não perdem tanto dinheiro nesse momento da lavagem. Mas o PCC já foi identificado muitas atividades de lavagem de dinheiro. Por exemplo, licitação pública em ônibus. Pô, você tem lá 300, você fala que 400 pessoas passaram no ônibus por dia, e na verdade passaram 100. Essa diferença você lavou de dinheiro. Então, são as mais diversas atividades, até chegar em atividades complexas como fundo de investimento, e assim, aí a gente tem as fintechs que facilitam bastante essa lavagem, né? Agora, interessante, né, Joel, Kelly e Gabriel, o PCC comete, né, os maiores crimes, assassinatos, tráfico de drogas, e é pelo dinheiro que está sendo pego, né, o famoso follow the money, assim como Al Capone, lá nos anos 30 nos Estados Unidos, foi preso por sonegar impostos, né, e não pelas dezenas de Pelas centenas de barbaridades. crimes. Ontem foi uma demonstração de força por parte do Estado. Acredito que não possa e não deva se parar por aí. Quais são os próximos passos na tua avaliação para que se continue, né, minimizando e diminuindo não vou dizer derrotando, mas pelo menos amenizando um pouco esse conflito entre o Estado e os grupos de narcotráfico? Exatamente. Eu acho que o Brasil conseguiu provar ontem que eles conseguem conectar sistemas de segurança, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil de vários estados em cooperação para combater o crime organizado, porque o crime organizado ele funciona também nessa rede estruturada. Então, eu acho que levantou a discussão sobre a estruturação do Sistema Único de Segurança que possa juntar a União, municípios, estados, para que a gente consiga aí fazer um trabalho, uma ação mais conjunta no combate a essas organizações criminosas. Então, eu acho que esse basicamente é o caminho para se seguir no combate a essas facções criminosas e também é necessário o combate à atividade primária do PCC, né? Que na verdade é o tráfico de drogas. O que foi mostrado ontem é como eles têm se inserido na atividade formal financeira para fazer lavagem de dinheiro e aumentar os seus ganhos, mas o investimento inicial veio do dinheiro que é capitalizado através do tráfico de drogas. E o tráfico é muito mais simples de ser combatido, assim, do ponto de vista, claro, da praticidade, né? Porque quando a gente vê um bandido armado traficando droga, a gente sabe que ele é um bandido armado que está traficando droga. Agora, quando o bandido tem empresa, advogado, contador, né, amigo em casa legislativa, em prefeitura, a coisa fica um pouco mais complexa. O Estado brasileiro está preparado para lidar com organizações criminosas que agem dessa maneira, né, como multinacionais estruturadas, ou a gente ainda está muito preso a essa lógica, né, do combate policial a essas até facções? pegando carona, Gabriel, nessa tua pergunta, eu estava pensando aqui, quando o Joel comenta que o Estado, o município e o governo federal precisam se unir, tem que ter conexão, eles têm que conversarem, as diferentes agências. Lembrei do 11 de setembro lá, em que o terrorismo durante anos atuou nos Estados Unidos, porque simplesmente uma prefeitura não falava com outra, ou um sistema policial não falava com outro, né? Estamos preparados, Joel, como perguntou o Gabriel, e eu te pergunto mais, temos conexões hoje, interligações entre as agências federais, municipais e estaduais? Vamos lá, né? Quando acontece o assassinato, a polícia precisa estourar uma porta, investigar o que aconteceu, ter a materialidade do corpo. Quando a gente está falando de crimes financeiros, que é o que está acontecendo agora, né, ou da infiltração nas finanças, a gente precisa quebrar certos sigilos e ter acesso às transações, ao lastro que aconteceu. Então a gente precisaria reforçar, primeiramente, se preparar com instituições que façam a regulação das receitas e entenda transações atípicas. O COAF, por exemplo, é muito importante nisso.
né? O COAF, a Receita Federal, e se mostrou dessa forma. Foi lindo de ver que a Receita Federal, o COAF, a Polícia Federal fizeram essa operação e ninguém quis dar uma de xerifão, ninguém quis dar uma de, eu sou a cara dessa operação, não. Foi uma operação conjunta, os representantes foram lá, falaram, lógico que os políticos vão tentar se capitalizar, filho bonito, todo mundo quer ser o pai, mas o problema é que essas instituições que cuidam dessa parte de verificar se não há tipicidade e crimes financeiros, os políticos não têm interesse de reforçar isso. Porque, basicamente, enriquecimento ilícito é uma atividade que é muito típica de políticos. Então, parece que há um conflito de interesse agora nesse momento, mas se a sociedade se mobilizar, a classe política é obrigada a mudar essa situação. Não, e aí eu fico pensando exatamente na direção que você está falando, Joel, que se o PCC usa fintech para fazer esse tipo de coisa, será que não tem político fazendo o mesmo? Eu estou usando, né, do que você citou aqui. Outras pessoas talvez façam o mesmo, mas político, porque antes tinha que mandar para paraíso fiscal, né? Lá o Eduardo Cunha que disse que não tinha conta no exterior, porque era o trust, que era não sei o quê. E talvez no caminho de regularizar e fazer o que a Fazenda, do que a Receita tinha se proposto, né, das operações financeiras serem acompanhadas também, seja um caminho para brecar. Se os caras vão sofisticar ainda mais e achar outra maneira, bom, aí eu não sei. Mas me parece que essa medida é acertada do ponto de vista de que boa parte da lavagem vinha de operações financeiras que dificultavam, por ser fintech, o rastreamento dos valores. Estou certa? Estou errada? Fica à vontade. Perfeitamente, você está completamente certa, porque as fintechs elas vieram com a justificativa de facilitar a vida dos pagamentos, né? E fizeram isso? É bom? Sim, fizeram isso, foi de uma forma muito boa, elas contribuem bastante, mas a falta de regulamentação, que é aquela história assim, se a lei não proíbe, eu posso fazer, faz com que ela comece a ir para uns caminhos que aí o crime aproveita para adentrar nisso daí, né? Onde já se vê uma conta bolsão, o que é uma conta bolsão? É uma conta que não tem o nome de ninguém, as pessoas vão colocando dinheiro lá e isso vai rodando e as pessoas vão tirando o dinheiro, né? E apesar que os bancos, e aí precisa de uma regulamentação dessas fintechs, porque a gente está vendo que essas fintechs elas estão servindo para fazer essas transações, né? E aí estava misturado com, por exemplo, se a Kelly bota um dinheiro na fintech para render, né, num investimento, estava misturado esse dinheiro? Então, necessariamente, você pode colocar esse dinheiro numa conta que está no nome da própria fintech. E aí ela acaba não entregando o nome da pessoa física para as instituições da Receita Federal e essas coisas. E aí, com a quantidade de fintechs que tem, o Banco Central acabou não regulamentando isso daí e está atrasado no Congresso Nacional a regulamentação dessa nova atividade, porque a fintech é uma nova atividade. E o Estado está demorando muito para conseguir organizar isso daí, mas é necessário porque a gente está vendo que elas estão servindo como uma grande base de lavagem de dinheiro. A gente vai encerrar, já vai para o intervalo. Tem uma última pergunta para responder em 30 segundos, que é, você acha, já que o governo agora vai acessar esses dados, né, que vem mais coisa por aí, que vai puxando o novelo e estamos talvez só no comecinho? Na verdade, isso não é muita novidade para as forças de segurança. O que foi feito foi uma grande investigação que deu conta de desmantelar a cadeia inteira de lavagem de dinheiro, né? E dar uma pancada de, sei lá, bilhões, às vezes dezenas de bilhões da organização. E eu acredito que vai continuar em outros desdobramentos, em outras investigações, e a gente torce para que continue mesmo. Querido Joel Paviotti, especialista nesse tema, né? Historiador, pesquisa a questão que envolve as facções. Muito obrigada pela tua presença aqui e me parece que vamos, né, talvez infelizmente ou felizmente, porque as investigações andam, voltar a conversar. Obrigada e bom trabalho. Valeu, um abraço fraterno para vocês e todo o povo gaúcho aí. Tchau, tchau. Veja que curioso o dado do Joel, né? Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os dois únicos estados que não têm o predomínio do PCC. São outros grupos criminosos e que até fazem uma espécie de repelente aí para que eles não venham. É importante ressaltar que não é por força do poder público, não, né, Kelly? Exatamente. É pelo crime desses dois estados que já evita, visando aí uma concorrência pesadíssima, evita a entrada do PCC.
Cara, 52 bilhões de reais. Tenta botar na ponta do lápis, né? Eu tava falando esses dias, né? Pra comprar um apartamento. Vamos botar aí 300 mil reais. Hoje aqui em Porto Alegre os apartamentos custam mais. 1 milhão, vamos botar 1 milhão, tá? 1 milhão é muito dinheiro. 2 milhões é muito dinheiro. 100 milhões é muito dinheiro. 200, 300, 400, 500. 1 bilhão é muito dinheiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tá falando de 52 bilhões de reais. É quase o dobro do que o Brasil gastou para construir os estádios da Copa do Mundo. É surreal o que a gente está falando.